Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 11 de junho de 2025. Arsenal nuclear de Putin é o próximo alvo da Ucrânia. A Ucrânia atacou o comboio ferroviário. Esse comboio transportava blindados russos. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui você vai ver a verdade. E convido todos a darem um like e também a compartilharem com suas redes sociais, porque você dando like e compartilhando, o YouTube vai ver, no algoritmo dele, vai analisar que tem relevância o vídeo e ele vai passar para muita gente. O like também é muito importante, eu conto com todos vocês. E também façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. O ditador da Rússia, ele tem uma joia da coroa. Essa joia da coroa não é expressão minha, mas dos próprios russos, né? Que é o arsenal nuclear de Putin, né? Que acho que não funciona pelos últimos testes que nós já divulgamos aqui. Os 6 últimos testes falharam, inclusive testes que iam ser lançados contra a Ucrânia. Falharam, não com bombas nucleares, mas com bombas convencionais. E tem alvos a 6.000 quilômetros da Ucrânia. Mas depois que aconteceu desse audacioso ataque da Ucrânia, né, contra os aeródromos de aviões estratégicos, eles estão com o pé atrás, né? E também contra a ponte de Kerch. A ponte de Kerch, ela, apesar de acertar só um pilar, ela foi muito devastadora, porque aquele pilar, ele explodiu, o explosivo estava a 10 metros de profundidade, ele não estava na superfície, então não era próximo à superfície, e é muito difícil de fazer os reparos ali, eles tiveram que parar de circular por aquela ponte, carga não passa mais, né? Carro pequeno não sei se passa, mas está fechada a ponte, né? Não passa carga mais ali, nem de trem, nem de caminhão. Então, foi mais o ponto de Kerch, inclusive, foi um espetáculo, vamos dizer assim, foi espetacular, mas, segundo os analistas russos que estão falando isso, que o próximo alvo é a joia da coroa do ditador da Rússia, que é o arsenal nuclear, é que eles estão com medo. Não é o Ocidente que está falando isso, e a mídia russa já relatou isso também, e também foi relatado por muitos canais, né? E eles dizem que talvez não teve muita repercussão no Ocidente, né? Porque a explosão braba de 1.100 quilos de explosivos foi a 10 metros de profundidade. Então ela não teve um grande impacto. Se essa explosão com essa quantidade de explosivos de 1.100 quilos fosse mais próxima à superfície, ela seria vista à distância e teria um impacto muito maior, né? E em vista também dessa operação dos aviões, dos aeródromos, a teia da aranha, ele também mostrou uma capacidade da Ucrânia de ir lá longe. Ela foi na Sibéria a 4.000 quilômetros e fizeram um serviço bem feito, né? E em sua própria operação, chamada de operação especial, eu acho que talvez é uma operação especial, tanto a teia de aranha quanto na ponte de Kerch, que eles atacaram, na realidade, a estrutura de suporte subaquática, ou seja, no fundo do mar, com esses 1.100 quilos e a 10 metros de profundidade. Então não dá para fazer um reparo ali muito facilmente. E para conduzir esse ataque, os ucranianos utilizaram uma nova variante de drone naval para chegar lá, que ele consegue andar a 1.000 quilômetros, perdão. Ele é chamado Toloka. T-O-L-O-K-A, né? E ele pode andar, o máximo que o mais potente deles anda a 1.000 quilômetros. E ele é subaquático, ou seja, ele navega submerso. Então, eles podem lançar isso a distâncias muito maiores. E eles acreditam que ali na ponte de Kerch, né, no Estreito de Kerch, que o pessoal conhece como Ponte da Crimeia, que liga a Península da Crimeia ao continente russo, eles acham que foi um teste para ver como é que esse drone ia se comportar. Eles operam uma profundidade, para vocês terem uma ideia, de até 40 metros, então é muito fundo, né? São drones submarinos. É uma coisa inovadora e que só a Ucrânia
já usa isso no teatro de operações. Nenhum outro país usou. E é desenvolvido exclusivamente, 100% pela Ucrânia, né? E ele tem um design compacto, sistemas de propulsão silenciosos que tornam eles ideais para missões secretas de sabotagem contra qualquer infraestrutura naval e logística russa de alto valor. E, no entanto, os analistas russos observam que a Ucrânia poderia ter utilizado vários drones Toloka em consequência para romper as defesas e derrubar a ponte. E eles sugerem que este não foi, portanto, o ataque principal, mas sim um teste de campo das capacidades aprimoradas dos drones subaquáticos, segundo afirmações em diversos canais, em diversos meios de comunicação russos. Tem alguns no Ocidente que estão divulgando, mas ainda não está assim um grande impacto, está meio quieto. A operação Teia de Aranha demonstrou que a Ucrânia também pode atacar profundamente a Rússia, lá longe, no território, profundamente, usando plataformas não convencionais, atingindo alvos inesperados, além das filas de linhas de frente tradicionais. Para vocês terem uma ideia, depois desse ataque da Ucrânia, nas estradas formam-se filas de caminhões, porque todo caminhão agora de carga, container fechado, é revistado pela polícia na estrada. Então tem filas enormes lá. Os russos estão sendo incomodados direto por causa daquela operação. E com drones subaquáticos novos e aprimorados em ação, os analistas russos, que publicaram isso inclusive em jornais, já em meios de comunicação que vão por toda a Rússia, não sei como é que deixaram publicar, eles estão alertando sobre a iminente ameaça dos ativos navais também, inclusive no Pacífico, né, que não tem nada a ver ali com a Ucrânia. Analistas russos temem que, para atingir o extremo leste da Rússia, os ucranianos possam realisticamente usar navios porta-containers carregados com drones navais ocultos. Os ucranianos operam uma grande frota de navios mercantes, incluindo navios porta-containers. Esses são mais difíceis de regular e inspecionar, facilitando o contrabando de drones subaquáticos. Além disso, a coordenação cuidadosa do transporte marítimo para portos internacionais e aliados ucranianos como Austrália, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul poderia reduzir o risco de interceptação de tal operação, especialmente com a cooperação dos serviços de inteligência dos aliados da Ucrânia. Assim que os navios porta-containers entrarem no mar do Japão, no mar de Okhotsk, ou mesmo atracarem em portos russos, eles já estarão ao alcance para lançar drones subaquáticos com o Toloka 1000, tendo um alcance de pelo menos, já existem alguns desses drones que a Ucrânia já desenvolveu, está testando, que conseguem navegar a 2.000 quilômetros. E a Ucrânia poderia lançar esses drones do convés ou por meio de uma configuração subaquática, comparável ao lançador de torpedos. E eles estão preocupados agora com o arsenal nuclear, que a Ucrânia poderá contornar o território russo através do mar e a 6.000 quilômetros lá na longínqua Rússia asiática e bombardear as instalações nucleares dela. Existe uma preocupação muito grande e eles acham que essas instalações não têm as defesas necessárias, tal como não tinham os aeródromos de aviões estratégicos bombardeados e onde foram destruídos 41 aviões estratégicos, 40 aviões estratégicos e um avião de monitoramento de radares e comunicação e coordenação desta rede de aviões estratégicos. Enquanto isso, as forças de defesa ucranianas elas atacaram com sucesso uma locomotiva que transportava tanques de guerra, outros blindados de combate também e equipamentos russos. Isso aconteceu no sul da Ucrânia. As Forças Armadas conseguiram atacar uma composição puxada por uma locomotiva, transportava uma coluna de equipamentos militares da Rússia. O ataque foi relatado pelas Forças de Defesa do Sul. Como resultado do ataque bem-sucedido, o exército do país russo perdeu mais de 100 unidades de veículos blindados, entre eles tinha apenas 13 tanques e o restante eram blindados de combate e também tinha alguns automóveis. Ao mesmo tempo, a opinião pública russa apresentou sua própria versão do ataque à locomotiva. Não sei se isso é real,
mas vou passar a versão, eles estão assustados com o que aconteceu nos aeródromos. De acordo com a versão dos locais que viram, diz que viram, né? Os drones saíram de contêineres de grãos, que também estavam no trem, e atacaram equipamentos militares. O ataque da Ucrânia marca um ganho tático significativo, pois continua a pressionar a logística e as cadeias de suprimento russas. O ataque a um trem de carga russo que transportava equipamentos militares, em particular locomotivas, são locomotivas que transportavam unidades de blindados, tanto tanques como blindados de combate, representa um golpe substancial na capacidade do exército moscovita, do ditador criminoso russo, de reforçar rapidamente suas posições na linha de frente. Recentemente, um trem militar russo transportando combustível e alimentos foi explodido na noite de 1º de junho, perto de Melitopol, que eu já tinha relatado aqui para vocês. A principal artéria logística dos moscovitas no território ocupado em Zaporizhia e da Crimeia foi destruída nesse último ataque agora. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com vocês. Você que não é inscrito, inscreva-se. Obrigado. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.